Doenças que mais afetam os brasileiros. Qual vocês acham que é, gente? Quais as doenças que mais afetam os brasileiros? Quais as doenças? Vamos falar um pouquinho sobre elas? Vocês vão ficar impressionados com os dados. Olha isso. Eu quero trazer e faço perguntas para que vocês, para instigar vocês a pensarem, para instigar vocês a estarem vendo os dados, né? E poder falar e saber quando um paciente, por exemplo, é um paciente mais grave, não mais comum, isso sempre acontece, tá? Olha lá, enxaqueca. 15% dos brasileiros sofrem com essa doença. 15% sofre, tá? Pesquisa também mapeou ó, o impacto na vida social, nos relacionamentos, tanto amoroso quanto no trabalho. Insônia atinge 73 brasileiros, milhões de brasileiros. Será que vai voltar paciente, gente? Mais da metade dos brasileiros tem alguma doença crônica. Alguma doença crônica. De 20 a 30% da população brasileira sofre de constipação intestinal. Olha esse alerta. Quando eu trago esses dados, eu tenho a intenção de mostrar para vocês aqui o seguinte, ó. Pacientes que vocês podem atender. Postagem, conteúdo que vocês podem estar abordando nas mídias sociais para atingir os pacientes. Sabe? Pensar nisso de forma a atrair o paciente para você, tá? Olha isso, Brasil é o segundo país com maior índice de estresse relacionado ao trabalho no mundo. O Brasil tem a maior taxa de transtorno de ansiedade do mundo, diz a Organização Mundial de Saúde. Com mais de 12 milhões de doentes, Brasil é o país mais deprimido da América Latina, aponta a Organização Mundial de Saúde. E aqui entra o Conselho Nacional de Saúde que adverte. Brasil, uma farmácia para cada 3 mil habitantes. Existe mais farmácia que padaria. Olha que triste, né, gente? Olha que triste. Estão entre os 10 maiores consumidores de medicamento do mundo. Essa realidade tem que mudar e cabe a nós mudarmos essa realidade. Os medicamentos mais usados, gente, olha isso. Anticoncepcional, analgésico, descongestionantes nasais, anti-inflamatório, antibióticos e antidepressivos. Esses são os medicamentos mais utilizados. E olha só, o porquê muitas vezes é tão difícil lutar contra o gigante da indústria farmacêutica. Eu não sei se vocês perceberam, mas isso é uma luta, gente. Nós fazemos parte de um movimento em prol de uma saúde, de construir uma saúde, né? Melhor, de promover a autocura do paciente por ele mesmo. E simplesmente, sabe, fazer um estalo assim para que o organismo... A auriculoterapia é como se fosse isso, ó. É um estalo, é um estímulo para que o cérebro se reorganize e trabalhe toda a parte de bioquímica e metabolismo do nosso corpo se equilibrando, né? Agora, olha isso, gasto global da população com medicamentos, 1,5 trilhão. Gente, é por isso que é tão difícil romper essa barreira. Sabe, é claro que se o seu paciente chegar para você e dizer assim, ah, não, vou tomar um comprimido, é mais fácil. Tá aí, ó, tá aí por quê? Olha a estimativa de faturamento da indústria farmacêutica para 2023, tá? Então, 1,5 trilhões, o que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai investir muito, muito em mídias. Ele vai investir muito em divulgação. Percebe? Só no mercado brasileiro deve movimentar 40 bilhões. Tá? E aqui, gente, o que eu tô falando
Não é real. Isso que é o pior. Não que não seja real, é a realidade. Isso é em dólar, tá? Isso é em dólar, converte. Isso não é em reais, isso é em dólar. 40 bilhões de dólares. O comércio farmacêutico cada vez aumenta mais por ano. Mais pessoas estão tomando medicamento de forma aleatória. Eu aqui estou falando principalmente disso, tá? De pacientes que estão tomando medicamento assim, sem controle, sem limite, sem indicação, sem receita. Então, ali, ó, estão contribuindo para esse faturamento. É claro que a farmácia, a indústria farmacêutica não quer largar o osso, né? Quanto mais medicamento ela liberar no mercado para ela, melhor. Percebe? Seu paciente pode dizer que prefere tomar remédio. Vocês já escutaram isso? O paciente fala assim: ah, não, sabe uma coisa, eu vou parar com a auriculoterapia, ou eu nem vou fazer, não, porque eu prefiro tomar remédio. Mas será que você alertou ele do risco que ele está correndo? Será que você sabe quais são os riscos? Quais são os riscos que ele está correndo? Como fica isso, gente? Então, é dele que nós estamos falando, é contra ele que nós estamos lutando, sabe? É isso que está acontecendo no nosso dia a dia. E alguns dizem assim, ah, as pessoas nem sabem que é a auriculoterapia, porque nós estamos perdendo para a indústria farmacêutica. Nosso concorrente não é outro auriculoterapeuta, gente. Nosso concorrente está ali na esquina, tem mais que padaria, é a farmácia. Não se preocupe, quanto maior o número de terapeutas, melhor. Mais saúde, mais nós lutamos contra esse gigante juntos. É um exército, né, gente? Nós estamos formando um exército para lutar. E esse é o nosso inimigo, tá? Agora, olha a gravidade disso. Olha a gravidade. O uso indevido de medicamentos causa morte de 20 mil por ano no Brasil. Causa a morte de 20 mil pessoas por ano no Brasil. Que significa 54 mortes por dia, ou mais de 2 mortes por hora. Você sabia desse dado? Você sabia disso? Agora, olha só, automedicação. Segundo o Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade, a automedicação é praticada por 76,4% dos brasileiros. Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 50% de todos os medicamentos receitados são dispensáveis ou vendidos de forma inadequada. 50%. Isso não sou eu que estou dizendo, é a Organização Mundial de Saúde. Olha esse dado. O uso excessivo de medicamentos pode causar até 10 milhões de mortes por ano até 2050. É um dado aterrorizante, é um dado muito triste, é um volume de mortes absurdo por algo que nós podemos ajudar a evitar. E às vezes, gente, é por falta de informação. Você sabia dessa gravidade? Você sabia desse problema? E às vezes a gente acha assim, ah, não, mas isso deve ser para medicamentos controlados. Ah, isso deve acontecer por conta daqueles medicamentos tarja preta. É isso que você pensa? Será que é isso que vem na cabeça de você? Ah, isso não deve acontecer com qualquer medicamento. Os medicamentinhos ali inofensivos. É a utilização incorreta, por exemplo, de antimicrobianos, que são os antibióticos. Sabe aquela história de começar um antibiótico e parar no meio porque melhorou? Inclusive, gente, na criação de gado, na agricultura, pode levar a uma crise financeira na saúde de até US$ 1 trilhão por causa do uso indiscriminado, tá? Remédio para sono e ansiedade mata mais que cocaína, diz estudo. A Organização Mundial de Saúde e cientistas da Universidade de Colômbia, da Colômbia Britânica, alertaram que os remédios com o composto benzodiazepina causam abstinência e dependência. Você sabia disso? Que remédios para o sono e ansiedade matam mais que cocaína? Vocês sabiam dessa informação? Sabiam? Coloca no chat para eu
saber o nível de conhecimento de vocês. É uma coisa assim, chega a ser aterrorizante, né? Porque quantas pessoas estão tomando remédio para sono? Quantas pessoas estão tomando remédio para insônia? Né? A Marta ali no Instagram falou que sabia. A gente só tem que divulgar mais, sabe, gente? A Elizabeth falou que não. É importante, tá? A gente ter conhecimento, realmente. Agora, olha, lembra que eu falei da impressão que esse problema só acontece com tarja preta? Olha isso. Olha essa pesquisa, tá? Olha essa pesquisa. Paracetamol. Nossa, aquele analgésico? É, aquele analgésico que todo mundo usa. Aquele que a gente dá para as crianças quando estão com febre, né? Paracetamol em excesso expõe pacientes em risco, a riscos, alertam cientistas. O risco do uso prolongado de analgésicos populares está sendo subestimado. A revisão analisou dados de 8 estudos sobre o uso frequente do medicamento. Dados de 8 estudos publicados sobre o uso frequente do paracetamol revelou elevado risco de problemas cardiovasculares. A gente nem sabe. Às vezes, né, a pessoa tem um problema cardiorrespiratório, cardiovascular, e a gente nem atrela ele à medicação, tá? Ó, a Mani colocando aqui, ó. O paracetamol é altamente hepatotóxico. E ele é que é liberado para gestante, para criança tomarem, tá? 19, ó, elevado risco a problemas cardiovasculares variando de 19 a 68%. O risco de hemorragia gastrointestinal e outros efeitos colaterais no intestino chegou a 49%. Acorda, pessoal. Isso é grave porque é o analgésico mais comum. A criança tá com febre, é a primeira coisa que a gente pensa, né? Esse é o nosso Tilenol da vida, tá? Paracetamol. Cuidado, alerta. Por isso que, às vezes, o problema não é no tarja preta. Porque o tarja preta, você vai ter medo de comprar, você tem receita, tem que ser controlado. O problema são esses medicamentos, assim, ó, simplesinho, que você encontra na farmácia, né? Tá? Então, lembre, faz mal. Você tem que falar isso pro seu paciente. Pergunta para ele quais são os medicamentos que ele toma. Tá? E olha isso. Esse aqui, eu vou pedir a autorização de vocês para estar passando esse vídeo, porque eu achei. Pensei que a Ruth só fosse entrar em cirurgia amanhã. Isso foi antes dela começar a vomitar sangue. Ela está com uma úlcera do adenal hemorrágica. Como não vimos antes? Ela chegou com o tornozelo quebrado. Com a má nutrição e a quantidade de ibuprofeno que vinha tomando, está com muita sorte de estar viva. Por que ela entrou nessa? Porque as pessoas são burras e só querem ser amadas. É a única razão para qualquer um fazer qualquer coisa. A sistolia. Ok, comecem as manobras de reanimação. Esse foi um vídeo, o pessoal do Instagram acaba não vendo, eu vou botar depois dos stories, tá, pessoal? Esse vídeo mostra uma moça que tomava ibuprofeno repetidamente e ela teve que se submeter a uma cirurgia, torceu o tornozelo, teve que se submeter à cirurgia, começou uma hemorragia gástrica e eles perderam ela na mesa, tá? Ela acabou indo a óbito por conta do ibuprofeno, anti-inflamatório. Tá? Então, olha, é uma coisa bem grave, tá? Olha a Zilda aqui colocando, o paracetamol é uma droga que mais causa hospitalização nos Estados Unidos, tá? Dados importantíssimos, importantíssimos. E aqui o risco dos remédios que temos em casa, né? A gente tirou muitas das informações, ó, desse livro aqui, tá? Eu tô mostrando ele ali no YouTube, no Face, aqui pro Instagram. Esse é um livro bem interessante, Tarja Preta, o segredo que os médicos não contam sobre os remédios que você toma. Então ele alerta sobre intoxicação, né? O risco dos remédios que a gente tem em casa. Quais são, gente? Olha lá, Tilenol, princípio ativo, paracetamol. Para que ele serve? Para dor, para febre, tá? E aí, as doses, a partir de 4 gramas dia ou 1 grama em uma única vez, pode sobrecarregar o fígado,
causando várias lesões irreversíveis e até mesmo a falência do órgão. E a mistura do Tilenol com anti-inflamatório, que é muito comum, pode até acontecer uma overdose acidental. E a neosaldina, a dipirona? Dor e febre. E o risco de choque anafilático fez com que a Austrália e os Estados Unidos proibissem o consumo desse medicamento. E a gente está usando. O uso indiscriminado de remédios para dor de cabeça diminui a capacidade que o corpo tem de liberar endorfina, que é um analgésico natural. Dorflex também é dipirona. Para que ele serve? Dor, principalmente muscular, é o queridinho aí, né, das dores musculares. Doses altas podem causar a boca seca, alterações nos batimentos cardíacos, tremor, agitação, delírio e coma. Coma, tá? Olha esse outro. Aspirina. Princípio ativo? Ácido acetil salicílico. Para que serve? Dor, estágios leves de febre. 8 comprimidos de aspirina. 8 comprimidos de aspirina são suficientes para causar um choque cardiovascular. Insuficiência respiratória, porque as doses altas aumentam o risco de excesso de acidez no sangue e a baixa acentuada da glicose. Isso é uma coisa que ninguém te conta, né? Combinação da aspirina com anti-inflamatório ou com álcool aumenta as chances de úlceras e sangramentos estomacais e intestinais severos. Eno. Sabe o eno, que é para azia, né? Que o pessoal tomava muito, né? Era muito forte antigamente, agora você quase não escuta tanto. Para que serve? Queimação no estômago. 2 envelopes de eno contém 1,7 gramas de sódio. Um problema para hipertensos. O uso indiscriminado pode alterar o pH do estômago, tá? Sobrecarregar rins, os pulmões, reduzir a absorção de nutrientes, diminuir as defesas naturais do suco gástrico, aumentando o risco de contaminação. E agora o omeprazol, né? O omeprazol, que é tão famoso agora. Para que serve? Dor no estômago provocada por lesões na mucosa. Age na diminuição do suco gástrico, aumenta o risco de infecções e dificulta a absorção de nutrientes como magnésio. Que coisa! Gente, essas informações, vocês já sabiam? Vocês conheciam essas informações? Sabiam disso, desse problema seríssimo? A Mari me colocando, os relaxamentos musculares são um perigo porque afeta o sistema nervoso central. E o uso indiscriminado é perigosíssimo. E assim a gente está vendo aqui nos dados, né? Essas informações são informações importantes para você poder passar isso para frente, tá? Passa para frente, alerta seus pacientes. Liliane, mas eu sou auriculoterapeuta, não tenho nada a ver com essa área. Você sendo auriculoterapeuta, você é profissional da saúde. Você não sendo auriculoterapeuta, mas sendo qualquer outra área, por exemplo, como técnico de enfermagem, técnico de higiene dental, e qualquer área da saúde, você também tem dever e obrigação de estar alertando pessoas que não sabem disso. Quando nós nos tornamos da saúde, nós temos que ser um agente de informação também, né? Para sobreviver, não precisamos depender de nada criado pela mão humana. A Ciana tá falando. Gente, é assim, ó. Eu sei, tá? Que tem gente que precisa de medicação. E aí nós estamos falando de um outro nível de problema, tá? O que nós estamos debatendo aqui hoje, para que as minhas palavras não sejam mal interpretadas, nós estamos falando do uso constante, rotineiro de medicamentos que às vezes nem tem receita médica, que nem tem indicação para um problema necessário, sabe? Às vezes é aquele incômodozinho que você poderia resolver de outra forma, sabe? Se você se alimentasse melhor, né? Muitas vezes você poderia evitar, né, uma ardência, uma queimação.
Então, eu tô falando disso, tá? Tô falando desse sentido, nesse sentido. A Zilda também é farmacêutica e vejo muitas prescrições desse medicamento, infelizmente. Você tem que ter seriedade, né? Seriedade para falar sobre esse uso indiscriminado. Medicamento de uso contínuo, atenção redobrada. Olha lá, remédios para hipertensão. Aí começa. Pode provocar sangramento na gengiva, tonturas graves, graves problemas gastrointestinais, fadiga, insônia, impotência e até depressão. E aqui é um alerta para você que está atendendo esses pacientes. Por quê? Porque, por exemplo, se o meu paciente chega para mim, tá? E na anamnese ele fala: ai, eu tô com tanto cansaço, ai, não consigo dormir direito, né? Tô ficando deprimido, tá? São alguns dos, simplesmente, são 3 efeitos colaterais dos medicamentos da hipertensão. E aí você vai tratar a insônia, vai tratar a fadiga, muitas vezes vai tentar lidar com a depressão, e quando você for ver, não consegue resultado e você não sabe por quê. E aí pode acontecer de dizer assim: ah, a auriculoterapia não funciona. Então cuide, tá? Cuide. Se você não está tendo resultado, investiga o número de medicamentos que o seu paciente toma. Investiga o número de medicamentos que o seu paciente toma. Acima de qualquer coisa, tá? Antes de qualquer coisa. Veja, por quê? Porque pode ser o efeito colateral. Pode ser o efeito colateral do medicamento. Ó, remédios para diabetes, também muito comum. Diabetes está crescendo, gente, níveis e números assustadores. Possibilidade de desenvolver pancreatite, náusea, vômito, diarreia. Ah, meu paciente tem muita diarreia. Tá? Ah, ele está com problema de diarreia. Veja se ele não é diabético. Remédios antidepressivos. Veja o medicamento que ele está tomando. Pacientes estão sujeitos a risco até de suicídio, perda de memória. Mas peraí, Lirane, o medicamento não era para tirar ele da depressão? E daí ele fica com risco de suicídio? Os medicamentos às vezes perturbam toda a bioquímica, né? Perturba. Olha isso, tá? Sujeito a risco de suicídio, perda de memória, disfunção sexual, dependência química, dificuldade de coagulação, perda de apetite, constipação intestinal. Olha isso, tá? Olha isso. Ó, o Guilherme colocou aqui, ó, nisolida. A nimesulida foi proibido aqui nos Estados Unidos desde 2006, porque mesmo em doses administradas com critério médico em hospitais, causaram hemorragia intestinal. E aqui no Brasil nós continuamos usando. E é um dos medicamentos indicados para criança, né? Para criança, tá? Então, olha o alerta, gente. Cuide, principalmente criança, evite medicamento. O máximo que você puder, tá? Às vezes a gente não tem noção do quanto isso pode prejudicar. E eu tô falando isso como mãe, porque sou mãe de 2 meninos e quantas vezes eu usei medicamento com essas crianças, tá? Antibiótico muitas vezes, medicamentos para alergia, antes de dominar a auriculoterapia, antes de conseguir aprender uma técnica que eu pudesse cuidar da minha família sem ela precisar tomar tanto medicamento. Nisolid, por exemplo, para as crianças a gente deu muito. O Alivium, né? Olha o Alivium, é outro medicamento. Então, a gente tem que tomar cuidado, que às vezes a gente faz sem ter noção. Você acha que está fazendo a melhor coisa para o seu filho. E no fim, você está intoxicando, alterando flora intestinal, né? Causando mais problemas do que solução. Então, fique atento. O mal dos ansiolíticos, gente. Tá? Medicamentos usados para combater a ansiedade, que a gente sabe que a gente pode ajudar a ansiedade com a auriculoterapia, né? São chamados de álcool em forma de comprimido, os ansiolíticos, em razão do potencial viciante da facilidade de acesso e o consumo exagerado. Brasil, pasmem, consome 56,6 milhões de caixas de calmante e sonífero. Dados exclusivos, né, obtidos pelo R7 mostram que foram vendidos em 2018 1,4
bilhões de comprimido em apenas 8 princípios ativos. Gente, é muito medicamento, né? Muito medicamento de efeito calmante, sendo que você poderia buscar esse efeito calmante em outras situações, né? De outras maneiras. A venda também de antidepressivo agora, na pandemia, cresceu 17%. Covid-19 aumenta a venda de ansiolíticos, medicamentos para insônia e vitaminas. As vitaminas, até tudo bem. Agora, para insônia, ansiolítico, gente, olha o controle, olha o descontrole. Muitas vezes, né? Melhor falar do descontrole. Risco da interação medicamentosa. Esse é um outro risco importante aqui. Por quê? Porque um medicamento pode interferir no outro, tá? Um interfere no outro, ó. Aí às vezes não é só um medicamento com o outro, ó, pela alimentação, ou droga na absorção, ação, né? Ou a eliminação de um dos medicamentos. Olha isso, eu vou falar um pouquinho dessa interação medicamentosa, né? Falando de medicamentos aqui, tá? Anti-inflamatório mais o ácido acetilsalicílico, aspirina, irritação na mucosa, gastrite e úlcera. Anti-inflamatórios mais paracetamol, que é muito comum você receitar o anti-inflamatório associado ao analgésico. Olha isso, pode gerar problemas renais e hepáticos. Antidepressivos com antigripais, principalmente aqueles que têm anfetamina. Aumento da pressão, levando até a delírios. Anti-inflamatório mais corticoides, aumenta a retenção de líquido e sal, causa inchaço, aumento de pressão, irritação estomacal, com sangramento e úlceras. Ácidos, antiácidos, associados a antibióticos, interfere também na absorção do antibiótico, tá? E diminui a eficácia. Aí o que acontece? O antibiótico não faz efeito, você tem que ir para um medicamento, um antibiótico mais forte. Isso tudo vai tornando você também mais resistente, tá? Temos que ser agentes de informação constante. Por isso que eu falo, gente, nós precisamos sair daquela mentalidade que eu preciso saber qual é o ponto, qual é a localização. Nós precisamos ir além. Não podemos nos resumir a meros colocadores de pontos. Não vão ser meia dúzia de pontos que vão ajudar você a resolver o problema. Você tem que ir além. Você tem que ir além, gente, tá? Fica bem presente para isso. Antihipertensivo mais calmante. Sonolência, queda de pressão. Anticoncepcional e anti-inflamatório. Muito comum também, hein? Mulherada, ó, cuidado. Pode causar sangramento. Muito comum. São 2 medicamentos muito usados, né? Remédios para emagrecer mais antidepressivo. Taquicardia, aumento da pressão arterial. Pessoal, essas são informações de extrema relevância. Se vocês quiserem, printa a tela, tá? Pessoal do Instagram, a gente está passando alguns slides aqui no YouTube. Então, vem para cá, tá? Vem para cá, entra no YouTube, eu vou esperar um pouquinho. Esses medicamentos, eu mostro, claro que aqui tem alguns que não vão fazer parte da sua rotina muitas vezes, né? Mas tem muitos deles que são uso diário, rotineiro de paciente. Por isso que é importante a gente ter a consciência de quanto o medicamento atrapalha. Claro, e você, porque você vai ser esclarecido em relação a isso. Por isso é importante você pegar essa informação e passar para o seu paciente, tá? Então não deixe de comunicá-lo. Sempre faça uma relação dos medicamentos que o seu paciente utiliza. Então, esta é uma pergunta que tem que estar na sua anamnese. Se não tiver na sua anamnese, inclui, tá? Saber quantos medicamentos o paciente toma é muito importante. E grandes fraudes da indústria farmacêutica. Agora eu vou revelar alguns números para vocês, que acho que a gente não tinha falado antes sobre isso aqui em live.
Muito importante para que vocês também fiquem atentos. Como nós podemos ser manipulados e nem sabemos, né? Nem sabemos. 2008, olha a Merck. Acordo, 650 milhões por usar vários métodos diferentes para convencer médicos a receitar drogas. 2009, Pfizer concordou em pagar 2,3 bilhões. Gente, isso tudo que eu tô falando são dólares, tá? Dólares. 2,3 bilhões para promover medicamentos para usos não aprovados pelo FDA, incluindo doses e prescrição vetadas pela agência americana por falta de comprovação que eram seguras, tá? Então, lembra disso. Olha outra aqui, cuida. 2010, Novartis, acordo, 422 milhões para encerrar processo para pagar comissão a médicos e promover o uso não aprovado de medicamentos nos Estados Unidos. A Glaxo, multada em 2012, 3 bilhões por pagar comissão a médicos para que receitasse seus medicamentos. Promover medicamentos de forma ilegal. Promover medicamentos de forma legal e ainda prestar informações falsas, omitir efeitos colaterais graves de uma droga usada para tratar diabetes. Johnson & Johnson, 2013, acordo de 2,2 bilhões por práticas ilegais de promoção de medicamentos, pagamentos de profissionais da saúde para receitar medicamentos em empresas dos Estados Unidos. Gente, olha quantas empresas e olha o tamanho dos acordos financeiros para que isso pare, morra, tá? Para que não tenha que ficar aí. E isso por prática, muitas vezes, práticas ilegais, né? Práticas ilegais. Tá? Isso é muito comum, de presentes, né? De dinheiro, pagar propina. Então, cuide. Algumas pessoas chegaram para mim falando, né, que às vezes o paciente prefere e fala assim, não, eu prefiro tomar remédio do que fazer a consulta. Isso aconteceu com algumas alunas da mentoria. Aqui na live estou vendo algumas pessoas colocando esses comentários. Sabe como é que você tem que fazer? Você tem que inverter. Você fala assim, não, tudo bem, eu te entendo. E realmente, às vezes você pegar um comprimido, botar na boca e tomar um copo d'água, você pode estar resolvendo seu problema. Mas eu quero te alertar do quais os problemas que você está trazendo para a sua saúde, tá? Trazendo. E aí você começa a falar todas as contraindicações, todos os problemas que esse medicamento pode causar, tá? Tudo que pode causar. Todos os problemas, gente. Tá? E aí sim, você começa a mostrar para ele os efeitos colaterais desses medicamentos. Os efeitos colaterais que ele está sendo submetido, que às vezes ele nem sabe. Lembra aquele medicamento que eu estava mostrando ali para vocês, que dava fadiga? Né? Acho que era de hipertensão. O medicamento de hipertensão, por exemplo, que dá fadiga, ele dá até zumbido. Então pega a bula do medicamento e começa a falar, mostra para o paciente o problema, e às vezes ainda, dependendo do medicamento que for, principalmente se for para ansiedade ou insônia, esse medicamento, gente, ele vai chegar até um tempo a funcionar. Depois disso ele não vai funcionar mais. E aí ele tem que ir para doses maiores. Então é esse o problema que ele está comprando para ele, tá? Mas cabe você alertar disso. E você só vai alertar porque eu tô fazendo uma live como hoje. Para você ser alertado. Para que você, por exemplo, que eu sei que as meninas aqui que são farmacêuticas entendem o que eu tô falando. Mas muitos de vocês aqui nem sabiam disso. Tem novidades aqui que nem eu tava sabendo. Tem detalhes, né? Que a gente pegou aqui, ó, nesse livro, que eu não tinha noção das interações medicamentosas, tá? Então, isso é muito grave. Olha lá, quantos medicamentos seu paciente utiliza diariamente? Você é o terapeuta dele, você precisa saber.
Ah, Lirane, mas eu sou a nutricionista dele. Ah, eu sou a cirurgiã dentista, mas e daí? Você tem que saber o que ele está tomando, né? Até para saber da interação medicamentosa. Já leu a bula desses medicamentos, gente? Outra coisa que você pode fazer com o seu paciente. Está tomando medicamento, está preferindo medicamento? Então me faz um favor. Para mim e para você. Veja lá, leia a bula. Veja o que ele está te trazendo de problema, tá? Esse é aquele livro que eu mostrei ali no começo, né? Eu tinha um slide sobre ele, ó. Esse aqui, Tarja Preta, tá? Tarja Preta. Os segredos que os médicos não contam sobre os remédios que você toma. É sério, é sério. Isso é risco, gente, risco, sabe? Risco. Já leu? Pede pra ele, faz um favor pra mim e pra você, assim eu vou ficar com a minha consciência tranquila. E se depois disso você não quer, tá tudo bem. Carla, obrigada, querida, pelo teu apoio. Lembra, pede pra ele ler a bula. Leia a bula, você fala pra ele assim. Leia a bula desse medicamento e vai lá nos efeitos colaterais do que ele pode te causar. Não pensa que aquilo ali tá pra bonito, gente. Se tem efeito colateral, tá na bula. Sabe? Que é o sintoma original e o que é o efeito colateral. O paciente se perde nos efeitos colaterais. Nossa, eu tô me sentindo assim, assim, assado. Não sei o que tá acontecendo comigo. Olha os medicamentos que você tá tomando. Sabe? Hoje em dia é tão raro você encontrar pessoa que não toma medicamento nenhum. Tem uma vizinha minha aqui, uma graça, 74 anos, gente. Ela chega pra mim, ah, Lirane, acabei de voltar 7 quilômetros que eu fui caminhar no parque. Agora vou pra academia. Assim, 74 anos, não toma um medicamento, sabe? Quem me dera chegar nessa idade assim, é isso que eu vou buscar. O profissional que prescreveu a medicação, somente ele é que pode substituir, reduzir a dosagem ou retirá-la definitivamente, tá? Só a pessoa que prescreveu. As pessoas não leem bula, mas é importante pelo menos você alertar ele de ir lá nos efeitos colaterais. Tá? Vai lá nos efeitos colaterais, já que ele falou que não quer fazer a sua consulta. Por que isso é tão importante? Para que a gente comece a colocar uma sementinha na cabeça dele. Tudo, gente, que um dia, hoje é grande, tudo que hoje é grande, um dia começou pequeno. E a nossa luta aqui é exatamente essa. Nós somos, né, pequenos diante da indústria farmacêutica. Mas a nossa luta está começando. Você está fazendo parte desse movimento comigo. Nós estamos em prol de uma saúde, mas da busca pela naturalidade, né? Da busca pela cura, né? Da autocura ou do equilíbrio, sabe? De buscar esse equilíbrio, de buscar uma vida saudável. Né? E é isso que é importante para a gente agora nesse momento. Buscar uma vida saudável, sabe? Hábitos, alimentação, evitar medicamentos quando possível. Não estou falando para tirar nenhum medicamento que você já está tomando assim, de forma abrupta. Ah, eu estou tomando ansiolítico, Leilane, depois que eu vi não quero mais tomar. Conversa com o profissional que prescreveu. Conversa com ele e vai removendo aos poucos. Inclui a auriculoterapia. Inclui, sabe? Questões que possam aliviar o seu incômodo. Não deixe. Não seja levado, né, por essa questão. Ah, eu vou tomar medicamento é mais fácil, ou tomo nem ligo, né? Cuide. As pessoas não leem, né? Elas não leem a bula porque elas veem lá muitas informações que elas não têm nem noção. Medicamentos só em último caso. Claro, só quando você assim, poxa, nossa, eu tenho um evento hoje, por exemplo, né? Eu tenho um evento, já fiz, tô tentando, não consigo resolver. Aí, tô com uma dor de cabeça, eu preciso estar bem. Tudo bem, tomar um comprimido uma vez ou outra. O problema é fazer com que isso se torne um hábito, tá? Um hábito. Esse é o meu alerta para você hoje. Eu desejo que você divulgue isso para que seja de alerta para o seu paciente. Nós começamos aí uma batalha grande contra a medicação, tá? Grande, há bastante tempo. Então, assim, aqui em casa, a gente busca ao máximo não precisar de medicamento. Claro que se precisar, eu não vou dizer assim, eu não tomo. Não, se precisar, precisou e pronto. Tem que tomar. Mas
Se eu puder evitar, nós vamos evitar. A primeira coisa. E aqui a gente inverte a maneira de pensar. Sabe criança que chega dizendo assim, eu quero tomar um remedinho? Não, aqui em casa ninguém quer tomar um remedinho. Aqui quer fazer auriculoterapia. Fantástico, né? Você muda isso, você consegue fazer isso com as crianças, tá? Por quê? Porque é o teu hábito, é a tua maneira, eles estão te olhando, eles estão vendo você e eles vão fazer aquilo que você faz, tá? Então, você é o exemplo deles, lembre disso. Se você é a pessoa que toma medicamento para tudo, ele vai continuar fazendo a mesma coisa que você está fazendo. Se você está mudando isso, ele vai perceber. Antigamente as crianças pediam, mãe, me dá um remedinho, tô com uma dor assim, tô com dor de cabeça, tô com isso, tô com aquilo. Agora não, mãe, tô com dor de cabeça, pode fazer alguma coisa? Dá pra fazer auriculoterapia? Tá? Então é por aí. E o Instagram de novo ficou sem som, porque alguém ligou pra mim aqui, impressionante como o Instagram muda, né? Ele interrompe o áudio. Eu vou falar pro pessoal aqui, ó. Que dó, né? Não sei o que acontece, gente. Mas não tem muito o que fazer. Fica mudo depois que alguém tenta ligar. E se eu tô na live, eu não consigo reverter esse quadro, tá? Todo mundo. Leitura labial. Vem pro YouTube. Vou começar a fazer a linguagem de sinais, ó. A, B, C, D. Ai, gente. Doutora, boa noite. Sabe algo do anticonvulsivante para profilaxia da enxaqueca? Também é uma outra coisa que muita gente está usando, anticonvulsivante, né? Eu prefiro que você faça, ainda mais se for profilático, né? Que você faça o uso, Márcio, que você faça uso de uma terapia mais natural, sabe? Que você busque, tá? Que você busque tratar. Vou fechar aqui Instagram, me perdoa, tá? Infelizmente, a gente não consegue, né? Voltar, a gente não consegue voltar. Então, é muito triste você ver famílias inteiras, regiões, população sendo dominada pela medicação dessa forma, né? Então, nós temos que reverter isso, gente. Eu convido você a fazer parte desse movimento comigo, em prol da saúde, em prol de buscar mais qualidade de vida, sabe? E é uma vitória quando o seu paciente, por exemplo, desses 10, 15 medicamentos que vocês colocaram aqui hoje, dizendo que os pacientes estão tomando, quando você reduz isso pela metade, já é um ganho, tá? Já é um ganho. E é isso que a gente tem que começar a colocar na cabeça dos nossos pacientes. É nosso dever mostrar para ele, nossa, mas você toma tanto medicamento anti-inflamatório, tem gente que toma anti-inflamatório, mas muito anti-inflamatório. Então também é outra coisa que a gente tem que tomar cuidado. Anti-inflamatórios, analgésicos são as drogas, né, que são comuns, que às vezes você chega na farmácia e compra e nem sabe. Aqui, graças que o medicamento quase não tem, tá se perdendo por validade. Tinha uma caixinha e aí a validade agora já tá estourando. Eu vou ver se eu acho, eu até separei uma sacola que eu tava dispensando de medicamento que venceu por falta, porque a gente não tá mais usando. Graças a Deus a gente conseguiu reverter esse quadro aqui dentro. E eu convido você a fazer parte, sabe? Olha lá os teus medicamentos e a minha ideia é que quanto mais a gente aumente, né, o local onde a gente guarda frutas e verduras, que a gente aumente pela quantidade do que a gente aumente a quantidade das cestinhas de medicamentos. Tinha gente que tinha caixas, agora é uma gavetinha. Já é um ganho, gente, já é um ganho, sabe? Lute com isso em relação aos seus pacientes. Promova a saúde, sabe? Fale da saúde, fale de prevenção para o seu paciente. Mostre que isso é possível, mostre essa realidade, convença ele. Como? Mostrando o prejuízo que ele está causando para a saúde dele, tá? Então, cabe a você fazer isso. Seu paciente vai te agradecer, pode ter certeza.